A paz do Senhor, meus irmãos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus, para a nossa edificação. O texto que vamos ler hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Vou ler aqui alguns versículos. E lembrando sempre, se você puder me ajudar, inscrevendo-se neste canal e acionando o sino para que as novas notificações cheguem até o seu conhecimento e, mercê de Deus, você possa ser edificado. Deus te abençoe. Assim está escrito na palavra de Deus: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Somente até o versículo de número 5. Esse texto que acabamos de ler relata-nos quando o Espírito Santo de Deus, falando com o profeta Isaías, revelando a ele esta palavra de Deus para aquele tempo, e ele escreveu, e esta palavra ficou escrita para o futuro cumprimento, que era a palavra do profeta. Isaías escreveu 700 anos antes de Cristo esta palavra. 700 anos depois, ela foi cumprir-se em Jesus, literalmente, como foi profetizado por Isaías. E ele começa com uma pergunta, dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então nós temos duas coisas similares aqui: a pregação anunciada, proclamada, falada, demonstrada, e o braço do Senhor que se manifesta. Então essas duas situações que vamos meditar esta noite. E, referindo o texto, ele está dizendo aqui que ele foi subindo como um renovo e como raiz de uma terra seca. Isto significa que, quando parecia que tudo estava perdido, que tudo estava queimado, que a terra não tinha mais como produzir nada, inesperadamente, conta-nos que vai aparecendo
na terra seca um renovo. E este renovo brota, vai subindo, vai crescendo, vai mostrando-se, vai dando-se a conhecer. E aqui diz que foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Como deve ser a raiz de uma terra seca? Sendo que as raízes alimentam-se da água para transmiti-la ao seu tronco, ao seu caule, aos galhos, às folhas, às flores e aos frutos. Mas aqui diz que o renovo ele estava subindo à semelhança de uma raiz em uma terra seca, uma terra sem vida. Quem é que pode gerar vida quando as condições humanamente são impossíveis? Só Deus pode gerar vida. Só Deus pode trazer à existência as coisas que ainda não são. Ele traz, pelo poder da sua palavra, como se elas já existissem. A palavra de Deus é uma palavra criativa. Ela faz nascer, ela faz aparecer. E o profeta estava aqui dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? A pregação foi anunciada, foi proclamada. As pessoas ouviram a pregação. E o que fizeram ao ouvir esta pregação? Então Isaías ele vai profetizando isto que futuramente aconteceu conforme a história já nos relata. Então que ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, não tinha beleza, não tinha nada que atraía, não tinha nada que dizia-se agradável. Era alguém que foi colocado à margem da sociedade, da situação, alguém que não se dava valor a ele, alguém irreconhecível. Foi assim que aconteceu. E diz aqui, era desprezado, era o mais indigno entre os homens, era um homem de dores, era um homem marcado, experimentado pelos trabalhos. E diz aqui, e como um de quem os homens escondiam o rosto, não queriam vê-lo. Não fizemos dele caso algum. Foi colocado no desprezo, foi colocado à parte. Mas o profeta diz que mesmo ele, nestas condições, irreconhecível pela humanidade, ele veio realizar um trabalho importante. E diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si. Aqui está falando de Jesus, referindo-se a Jesus. E diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E ele levou sobre si as nossas dores. E nós agora reputamos ele como aflito, como ferido de Deus e oprimido. Olha o que Jesus suportou. O aflito de Deus, o oprimido, o ferido por Deus. Mas ele estava ali para realizar uma obra importante e gloriosa, uma obra de redenção, porque Jesus veio para trabalhar em favor da humanidade, para mudar o seu quadro, a história da vida humana.
E ele levou isto, mas diz aqui, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Não foram transgressões praticadas por ele, foram as nossas que ele tomou sobre si e levou ao seu corpo para então trazer a solução. Foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esta era a palavra do profeta Isaías referindo-se a Jesus. E quando Jesus veio, exatamente como foi profetizado, aconteceu. Jesus veio, Jesus foi ignorado, Jesus foi colocado de lado, Jesus foi desprezado, Jesus veio buscar o seu povo, mas o seu povo não recebeu. O povo chamado povo de Deus, quando Jesus veio, não reconheceu, o desprezou, ignorou. Mas a Escritura diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram, não o quiseram, não o aceitaram, não o reconheceram. Mas Jesus disse, mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Se o povo da promessa, esperando a promessa cumprir-se, quando ela se cumpre em Jesus, eles então não o aceitam, porque eles queriam, na imaginação deles, que o Messias viesse de uma determinada maneira, a contento deles, na conivência deles, de acordo com o padrão estabelecido por eles. Mas Deus não age desta forma. E quando Jesus veio, foi totalmente diferente do que eles imaginavam. Ele veio como um pobre, como nascendo na manjedoura, com os pais bem pobrezinhos. Mas foi ali que Deus preparou lugar para o nascimento do seu filho, para que Jesus, como homem, ali começasse a sua existência. Jesus viveu junto aos seus pais, na instrução, no cuidado, na obediência, e quando chegou o tempo que ele encontra-se com João Batista e é batizado por ele, e João vai à prisão, Jesus então começa agora o seu ministério. Ele começa a anunciar a palavra de Deus. Ele começa a ensinar, ele começa a pregar, ele começa a curar. E aqueles que deveriam recebê-lo, deveriam facilitar o acesso de Jesus, entre eles foram os que rejeitaram. Mas Jesus então se volta para os outros e começa a proclamar. E aqueles que eram estranhos à promessa, estranhos ao concerto, eles começaram a ouvir Jesus e começaram a observar algo glorioso que acontecia na vida deles quando eles ouviam Jesus falar. E foi assim que as pessoas foram se chegando a Jesus, este número foi aumentando-se cada vez mais, foi aumentando, e Jesus agora passou a ser conhecido entre aquele povo, entre o povo da sociedade,
o povo que era estranho aos concertos e à promessa, mas por atenderem à aclamação, à proclamação de Jesus, da palavra que Deus lhe havia dado, estas pessoas começaram a aproximarem-se de Jesus. E quando eles começaram a se aproximar, eles começaram a desfrutar de bênção, de milagre, de maravilha. Cegos começaram a ser curados, coxos começaram a andar, paralíticos foram levantados, surdos passaram a ouvir, endemoniados foram libertos. E quem vivia nas trevas, a luz começou a resplandecer sobre eles, quando Jesus começou a anunciar a sua palavra. E a palavra que Jesus dizia para eles era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E com esta palavra, Jesus foi conquistando as pessoas para si. Eles foram vindo, foram aproximando-se e o número foi crescendo. E Jesus entrava e saía diante deste povo, realizando a obra que ele veio a fazer. Ele veio para assumir o nosso lugar. Porque entre os homens não tinha ninguém que pudesse resolver a situação da humanidade, porque a própria Escritura nos afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que não há um justo nenhum sequer, todos se extraviaram. Então toda e qualquer tentativa do homem para se aproximar de Deus não dava certo. E por que não dava certo? Porque era marcada pelo pecado. E sendo Deus santo e o homem pecador, não tinha como um aproximar do outro, porque há um grande abismo entre nós e o Senhor. Nós marcados pelo pecado, escravizados por ele, e o Senhor nosso Deus santo, puro e verdadeiro. Então ficava essa barreira, e não tinham como resolvermos esta situação. Precisava de que alguém viesse ao nosso meio, e para que, segundo a orientação de Deus, pudesse então realizar uma obra gloriosa. Só que para Jesus ter as condições de levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, os nossos pecados sobre o seu corpo para o madeiro e oferecer a sua vida em sacrifício vivo a Deus, aceitável a ele, precisava de alguma condição. Em primeiro lugar, para resolver a nossa situação, precisaria ser alguém semelhante a nós. Não podia ser os anjos, não. Teria que ser alguém semelhante a nós. E a Bíblia diz que Jesus, como um de nós, em tudo foi tentado. Significa que ele passou por todas as circunstâncias que nós atravessamos na nossa vida, de oferecimento de atrativos para o pecado, para a desobediência, para a rebeldia, para a ingratidão. Jesus passou por todas estas situações, mas ele não cedeu, ele não pecou, não houve engano na sua boca, e a sua palavra nunca foi contraditória. Então Jesus fez-se um como nós, nasceu como um de nós, viveu a maneira como nós vivemos. Então Jesus identificou-se conosco, com o nosso problema. E ao identificar com o nosso problema, haveria mais duas condições para fazer isto. Primeiro, porque os nossos pecados, a separação de Deus, exigia um preço a ser pago. E o preço a ser pago para a redenção da nossa alma não poderia ser com coisas materiais, como prata,
como ouro, como joias, como bens, como fazendas, como propriedades. Nada disso serviria como pagamento para o resgate da nossa vida. E o que Jesus ofereceu como resgate? Jesus ofereceu o mais alto preço. O preço que Jesus ofereceu-se para pagar ao assumir a nossa condição, as nossas iniquidades, as nossas dores, os nossos pecados, ele ofereceu como pagamento o seu sangue imaculado, precioso, glorioso e puro sangue de Jesus. Sangue maravilhoso, incontaminável, incorruptível este sangue de Jesus. E a terceira condição, a primeira era identificar-se conosco, a segunda era ter o preço do pagamento, e a terceira era estar disponível para isto. E Jesus colocou-se, ele disse: Pai, no rolo do livro está escrito de mim, eis que venho. No rolo do livro está escrito de mim. Jesus colocou-se à disposição de Deus, para que então o sacrifício que ele estava para oferecer, com a sua própria vida e o derramar do seu sangue, inocente, glorioso, poderoso, sangue carmesim, Jesus então se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno a ofertar a sua vida e o seu sangue. E o Senhor Deus recebeu este sacrifício de Jesus. E quando ele sobe no alto do Gólgota, ele diz: Pai, está consumado a obra que me deste a fazer. A partir de então, a parte que caberia a Jesus estava realizada. Ele cumpriu aquilo para o qual veio a esta terra, para nos reconduzir à presença de Deus. E esta pregação foi a vida de Jesus oferecida em sacrifício em favor da humanidade. E quando ele entrega-se, a palavra de Deus ela nos afirma que Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados o levaram à morte. Ele expirou na cruz. Ele rendeu o espírito. Ele deixou de existir humanamente. Foi levado à sepultura, ao sepulcro. E ali foi colocado. Mas ele havia dito aos seus discípulos que ele iria, era necessário que ele padecesse, que ele fosse morto e que ele fosse sepultado, mas que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Então a obra de Jesus foi completa, foi perfeita, porque ele ofereceu sacrifício, ele deu-se como preço de pagamento, o seu corpo foi sepultado. Mas ao terceiro dia, Jesus foi ressuscitado. A morte não teve poder de detê-lo. O inferno não teve poder de detê-lo. O diabo não teve poder de detê-lo. A vida venceu. Jesus ressuscitou e apareceu entre os seus discípulos. E com a ressurreição de Jesus, diz que ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Jesus fez isto por nós. E ao entregar-se, ao ter oferecido o sacrifício aceito, alcançar a vida humana
com o perdão, com a libertação, com a salvação. Ele agora disse, agora vocês vão e anunciem o evangelho a toda a criatura. E que evangelho que deveria ser anunciado? O evangelho que fala a respeito de Jesus Cristo. Como ele veio, como ele entregou-se, como ele viveu, como ele morreu, como ele foi sepultado, como ressuscitou e como foi assunto ao céu. Estes são os elementos fundamentais da proclamação do evangelho. Então, quando se prega este evangelho, falando sobre Jesus, que foi identificado por Isaías como alguém desprezado, alguém que as pessoas não tinham prazer em vê-lo e escondiam o rosto, mas Jesus não olhou para este lado. Jesus entregou-se a Deus para que mesmo aqueles que não queriam fossem alcançados pelo seu sacrifício. E ao serem impactados pela palavra de Deus, eles fossem levados ao arrependimento, à confissão. E Jesus operaria salvação na vida deles. Esta pregação, os apóstolos deram sequência. Eles continuaram pregando e falando sobre a vida de Jesus, o sacrifício de Jesus, o valor para Deus e o resultado para a humanidade do que Jesus havia feito. E enquanto eles estavam pregando esta palavra, as vidas eram tocadas pelo Espírito Santo, eram convencidas pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e eles rendiam-se aos pés de Jesus. E cada um que recebia Jesus, recebia perdão, novidade de vida, certeza de salvação, garantia da vida eterna, esperança da promessa de uma eternidade com Deus na glória, e eles então agora cheios de alegria, de ânimo, de fervor, de gratidão, eles saíam anunciando às pessoas. E por onde iam, eles anunciavam. E aonde chegava a palavra de Deus, vidas eram atraídas ao encontro do Senhor Jesus. Aqueles que não eram conhecidos, aqueles que estavam longe, o Senhor disse, um povo que não era o meu povo se chegará a mim. Quando o povo especial, o povo da promessa, o rejeitou, ele disse, eu volto para os gentios. Quando Paulo estava pregando em determinado lugar, a palavra de Deus para aquele povo, ele disse, visto que vós rejeitais, nós nos voltamos para os gentios. E os gentios receberam de braços abertos, de coração aberto, receberam com alegria e usufruíram os benefícios. E eles começaram agora a entrar no reino de Deus na frente daqueles que eram os escolhidos. Os pobres, os pecadores, os publicanos, esses entraram porque creram no sacrifício maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. E isto continuou sendo anunciado. A palavra de Deus continuou sendo pregada, anunciada onde quer que fosse, onde tinha uma pessoa, duas pessoas, alguém saía anunciando, saía pregando, e logo as pessoas iam se rendendo aos pés de Jesus, iam sendo convertidas, e firmava o propósito de fidelidade para com o Senhor. E os tempos foram passando, e há muitos anos atrás,
era corriqueiro pregar: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus vai voltar, Jesus vai levar para o céu, ele foi preparar mansões gloriosas para o seu povo. Creia em Jesus, seja salvo por Jesus, não fique fora da oportunidade da salvação. E que glória era quando as pessoas pregavam esta palavra poderosa e gloriosa, e vidas se rendiam aos pés de Jesus. Aleluia! Eles vinham comovidos, eles vinham chorando, eles vinham arrependidos, eles eram libertos na hora. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante e é mais profunda do que uma espada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E nada ficava oculto aos olhos de Deus. O povo rendia-se, havia temor de Deus, havia lealdade, havia firmeza, havia sinceridade, havia um fervor, havia uma insistência de que outros se voltassem também para Jesus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O tempo passou. E nos dias em que nós estamos atravessando, não digo em todas para não generalizar, mas um grande número de locais, de denominações, de reuniões, chamadas para culto, já não se prega mais o evangelho genuíno e verdadeiro. Prega-se uma mistura, prega-se atualidades, prega-se autoajuda, prega-se todo tipo de coisas, menos o evangelho de Jesus Cristo. E as pessoas ficam admiradas: por que não há conversão? Por que não aumenta o número dos convertidos, do povo que serve a Deus? A resposta está aqui. Se não se prega o evangelho de Jesus Cristo, não se atrai as pessoas a Jesus. E se não se atrai as pessoas a Jesus, elas não vão se reunir. Porque quem faz as pessoas se reunirem não é o talento, não é o carisma, não é a conversa, não é a oratória, não é nada disso que as pessoas fazem. Quem traz as pessoas unidas e reunidas é a presença de Jesus. E se Jesus não está presente no ambiente de culto, porque ele não é anunciado, ele não é reverenciado, ele não é proclamado, ele não é adorado no meio da congregação, ele não está presente. E se ele não está presente, nada acontece. Nada acontece. E hoje em dia observamos em alguns lugares em que as pessoas estão se despertando para voltarem à palavra de Deus, a proclamação do evangelho vivo e poderoso de Jesus Cristo. E aonde o evangelho é pregado na sua simplicidade, sem nenhum subterfúgio, sem nenhuma segunda intenções embutidas nele. Evangelho puro e simples. Quando ele é pregado, ele é poderoso. Ele é vivo. Ele atrai vidas. E elas se rendem aos pés de Jesus. E Deus está levantando lugares onde as pessoas estão dando valor e primazia à palavra de Deus, estão procurando voltar
ao primeiro amor, voltar à proclamação da palavra de Deus sem mistura. E aonde isto está acontecendo, as pessoas estão sendo atraídas para lá. E nos lugares que se julgam detentores do poder da palavra de Deus, das operações de Jesus, mas que não pregam o evangelho de Jesus Cristo, faz uma misturada para o povo, eles estão vendo as pessoas saírem aos montes. São famílias e mais famílias que estão saindo de determinados lugares. E quando as pessoas saem, ao invés de conscientizarem-se porque estão saindo, o que é que está acontecendo, onde é que está a falha, onde é que está a falta, não. Estão saindo porque são desobedientes. Estão saindo porque são rebeldes. Não, eles estão saindo porque estão com fome da palavra de Deus. Porque estão com sede da água da vida. E eles estão sendo atraídos para lugares aonde a palavra de Deus está sendo anunciada, aonde a fonte de água transbordante, ela continua jorrando, e estes irmãos não estão sendo rebelados e nem desviados, eles estão procurando lugar para alimentar a sua alma. Porque no aprisco onde estão, não estão tendo cuidado das almas destas